Graça e paz. Amados, amém? Apesar do frio, tem bastante gente aqui, isso é muito bom, né? O frio faz parte da natureza também, depois de uma semana quente. E o mais importante, acho que aqui está mais quentinho do que lá fora, porque tem bastante gente, tem gente nova, tão lindinha aqui que foi batizada, né? Isso traz um calor no coração e a gente acaba sentindo mesmo, nem sentindo que está frio, nem que pegou garoa, nem nada, né? A gente sente simplesmente que a gente está em casa, a gente está na casa do nosso Pai. E isso é uma delícia mesmo. Eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus 26, de 69, versículo 69 até o 75. Antes disso, eu vou ver. Willer, ok, ele sabe o que eu estou falando. Vamos ler? Há um tempinho, para abrirem as Bíblias ou os celulares. Mateus 26, do versículo 69 ao 75. Amém? Aí, ainda ouço o som das folhas. Vamos ler. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu?" Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Denuncia." Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Esta é uma mensagem que a gente já conhece bastante, já visitou tantas vezes, e quando essa palavra me veio, eu ainda falei com o Alessandro, falei: acho que é um pouco doido falar sobre isso, né? Eu falei: você acha que é uma loucura? A gente sempre fica trocando figurinha em casa, ainda falei, li para ele, olhei, é uma loucura falar disso? Mas, enfim, loucura ou não, foi a palavra que Deus ministrou para mim. Depois eu ainda tentei insistir em outras, mas foi a palavra que Deus ministrou. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ele colocou uma imagem também. E é uma imagem até relacionada à natureza. Nós vamos dar uma olhadinha agora. O Pedro Augusto já falou que gosta de contemplar a natureza. Então, quando veio essa palavra, veio uma imagem no meu coração, veio uma imagem muito forte na minha mente, que é essa aqui. A gente tem uma paciência um pouquinho aqui para ver. Cheguei a pedir emprestado aqui um camaleão. Ninguém tinha um camaleão, eu trouxe o vídeo, tá bom? O camaleão começa vermelho, vermelho, olha só que gracinha. Acho que ele não... Irmãos, quando eu coloquei em alguns grupos da igreja que eu precisava de um camaleão emprestado, não era brincadeira. Não era brincadeira. E olha só. Camaleão é um animal. Quando foi interessante, Deus ministrou 2 coisas. Deus ministrou esse texto e a imagem que me vinha era só esta. Essa aqui. Esse animalzinho tão fofinho que consegue fazer uma coisa que qualquer coisa, se eu falar besteira, o Pedro me ajuda, né? Esse biólogo me ajuda, assim, me corrige. Mas ele tem uma capacidade de se mimetizar, né? Para se adaptar no ambiente, quando ele está sob estresse, sob risco, quando ele percebe que ele precisa tentar passar desapercebido, tentar se integrar ao ambiente de tal forma que ele seja confundido com aquele ambiente.
aí a gente tem essa capacidade que alguns animais têm. O polvo, quem assistiu Procurando Dory, deve lembrar do Hank, aquele animalzinho, quando estava com medo, grudava na parede, assim, né? E o camaleão também, né? Polvo e camaleão são dois dos animais que conseguem se metamorfosear, mimetizar, né? E quando eu olho para esse animalzinho, olhando aí meio desconfiado, de lado, mudando de cor para se adaptar ao ambiente, eu vou chamar esse camaleãozinho de Pedro. Esse é o Pedro. Tá bom? Olha só. Esse é o Pedro. Começou vermelho, foi verde no caminho, agora está marrom porque o tronco é marrom. E mais para frente, sei lá, pode ser roxo. Se ele chegar perto da Roseli, ele fica roxo. Né? Dá. Se chegar perto de mim, vai ficar azul. Ok? Obrigada, Willer. Essa foi a imagem que me veio, eu vou chamar esse camaleãozinho de Pedro. Essa é uma passagem essa passagem que a gente leu, e aí eu vou tentar explicar um pouco por que essa imagem veio a mim quando veio também esse texto. Vamos pensar um pouquinho na situação de Pedro aqui. A gente conhece, né? Pedro negou Jesus 3 vezes e tudo. E é uma situação em que Pedro está assim, amedrontado, acuado, né? Tentando se disfarçar ali naquele meio, naquele grupo que tinha acabado de prender Jesus. A gente consegue imaginar o que é a situação ali. Jesus está preso, pode ser condenado, né? E é uma longa noite, eles começaram com a ceia e foram para o meio dos olivais para orar, e estão terminando ali no pátio da casa de alguém onde Jesus está preso. E aí, quando alguém chega e pergunta, ei, você é um deles? Ele diz, eu? Não, imagina, onde já se viu que eu? De forma alguma. Quem é esse Pedro? Nosso camaleãozinho. Pedro, quando a gente começa a ver a história dele lá no início, na Galileia, né, ele era Galileia, ele era um pescador na Galileia. Galileia naquela época era quebrada na quebrada. Porque uma coisa interessante, se a gente vai lá em Reis, gente, tipo, centenas de anos antes, lá diz que Salomão tentou dar como pagamento para o rei para Irão, rei de Tiro, tentou dar a Galileia. É sério, está em Reis, 1 Reis 9, 11 a 13. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia, 20 cidades, a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho, e o ouro de que ele precisou. Sabe o que Irão falou? Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Galileia já não era valorizada há tempo. Nem Irão quis 20 cidades como pagamento pelo ouro. Que cidade é essa? Na época de Jesus, eles já estavam sob domínio romano, a coisa tinha piorado. E Pedro era de lá, ele era galileu. Né? Então, e lá na Galileia a coisa fervia, eles estavam sempre buscando o Messias, assim. Eram muitos, era um que se levantava, sou o Messias, vamos derrubar o Império Romano, vamos acabar, agora vai ter vitória, pam, crucifica. Então era fervilhante. Outra coisa que a gente sabe dele é que ele buscava o Messias. Tanto que a gente diz, né, que quando ele provavelmente ele era discípulo de João, e quando o irmão dele, André, chegou para ele e falou, achamos o Messias. Então ele foi sabendo. Então a gente sabe que ele buscava o Messias também. Ele estava em busca de alguma coisa. Dentro da alma dele tinha alguma inquietação em relação ao Messias. Se era a imagem que ele tinha do Messias era correta, aí a gente vai ver. A gente também sabe que Pedro era trabalhador. Eu falei que ele era pescador. E como era uma época difícil, né? Ele não tinha muita semelhança com a gente, como, por exemplo, trabalhar e no final terminar de mão vazia. Né? Isso não ocorre mais hoje em dia, não é mesmo? A gente, sempre que trabalha, tem fruto do trabalho, né? Será? Diz que Pedro, em uma ocasião, ele
pescou a noite inteira, e pescaria não de lazer, assim, vamos pescar no final de semana, mas era a vida dele, era o ganha-pão dele. E pescou a noite toda, e de manhã não tinha nada. Bolso vazio, barriga vazia, não tinha nada, rede vazia. Uma situação que ele conhecia de perto era essa, o de trabalhar, 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 e não ver o fruto do trabalho. Uma situação que muitas vezes, numa época de crise, a gente vê também. O sair para trabalhar e voltar para casa de bolso vazio. Pedro sabia muito bem o que era isso. Porque teve o dia em que ele, inclusive, fala para Jesus, quando Jesus chega, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Ele sabe o que é isso. Trabalhar e não levar nada para casa. E numa dessas vezes, ele encontrou Jesus. Ou Jesus o encontrou frustrado, impotente, um galileu lá da quebrada, trabalhando e não conseguindo sequer o sustento que ele precisava. Nós pescamos a noite inteira, Senhor, e a gente não conseguiu nada. Será que alguém aqui já teve essa experiência como Pedro? De trabalhar, saber, eu estou correndo atrás, mas não está vindo. Não está chegando, tem crise, tem império e a rede está vazia. Mas Jesus encontrou Pedro. E Pedro, então, quando ele soube, quando o André falou, olha, achamos o Messias, ele começou a seguir Jesus. Ele começou a se aproximar de Jesus. E ele nessa noite não pescou nada, chegou, bolso vazio, foi lavar a rede, Jesus sentou no barco dele, começou a ensinar e ele continuou trabalhando. Lavando rede. Acabou, já era. E depois, ouvindo Jesus falou, porque vai lá, joga a rede do outro lado. Porque quando Jesus nos encontra numa situação de necessidade, ele não manda a gente de rede vazia para casa. Quando Jesus nos encontra sem ter levado nada para casa, ele não manda a gente simplesmente guarda a rede, vai embora e fica aqui. E esse é o meu ensino lindo. Jesus faz. Jesus age na situação. E Jesus agiu na vida de Pedro. Ele falou, vai lá, joga do outro lado para você ver. Pedro foi lá, jogou a rede do outro lado. E veio tanto peixe que eles precisaram de ajuda. E aí a gente começa a ver um pouquinho desse Pedro camaleão. Espera um pouquinho. Como que ele sabe onde tem peixe? Ele ficou assustado, falou, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Sai de perto de mim, eu não posso ficar perto do Senhor. Mas, Jesus falou, não, vem e me segue. E Pedro, que assustado tinha dito, sai de perto de mim, quando Jesus disse, vem e me segue, ele foi. Pedro estava numa cor, passou para outra. Primeira metamorfose, ele muda muito rápido, ele se adapta muito rápido. Então, numa hora, sai de perto, e no momento seguinte estou largando tudo e estou indo atrás do Senhor. Bem impulsivo, mas ele fez isso. Eu vou apostar nesse homem. Vem comigo. E ele foi. Ele nem pensou muito no que Jesus tinha pedido, era se afastar, era largar tudo. Ele mergulhou, ele se jogou de cabeça, porque Pedro se jogava de cabeça nas coisas. E ainda nem teve uma conversa, tipo, Senhor, eu vou falar com a minha esposa, com a minha sogra. Ele tinha sogra, ele tinha esposa, a Bíblia mostra tudo isso. Ele foi embora, se jogou. Fico pensando se ele tinha ideia do que significava o que ele estava fazendo. Se jogar e ir seguir a Jesus. E ele se adaptou àquela situação. Cidade em cidade, indo, pregando, e ele vê Jesus fazer milagre. E a Bíblia diz que os discípulos fazem também. Ele está entre 70, depois ele está entre os 12. E ele está ali adaptado, vestindo a camisa. Ele adaptou o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de andar. Ele falava como Jesus falava, ele andava, ele curava como Jesus curava, ele expulsava demônio como Jesus expulsava. Ele vestiu a camisa, agora era o Pedro e não mais o pescador. Agora era o Pedro, seguidor de Jesus. Foi muito rápido e no impulso ele fez isso. Ele embarcou.
Às vezes a gente vive momentos assim, de um momento de não quero saber disso, sai de perto, isso é muita santidade para mim, para um momento de, Senhor, eu estou largando tudo para te seguir, e começa a ter aquele mimetismo, eu começo a falar diferente, eu ando de forma diferente, agora o meu grupo é o grupo dos cristãos, na escola, no trabalho, eu estou numa pegada diferente, eu estou com Jesus, eu já não sou mais mesmo, eu não falo mais a mesma coisa, e se adapta com uma rapidez impressionante, e todo mundo fica, mas como ele mudou tão rápido? E muda o jeito de vestir às vezes, e começa a ter um fervor diferente, e fala com autoridade, e prega, faz até milagre. Rapidamente. Um impulso. Quantas conversões acontecem assim? Pedro se torna zeloso da palavra. Muitas vezes, olha, Senhor, é assim. E ele fala, ele repreende aqueles que não estão seguindo como ele. Pedro se adapta rapidamente àquela vida seguindo a Jesus e se torna extremamente zeloso daquela palavra e daquele modo de vida. Ele se torna um dos discípulos mais próximos, anda com ele, come com ele, leva Jesus para a casa dele, apresenta até a sogra, né? E, inclusive, dá um testemunho de fé incrível, quando é ele quem diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele, puxa, eu sei como seguir a Jesus. Naquela hora, Jesus ainda deu um toque. Pedro, não foi você, foi o Espírito Santo. Mas Pedro está na pegada. Pedro seguiu a Jesus, mudou tudo por um ideal de que Jesus seria aquele Messias que ia trazer libertação, que ia trazer vitória, que ia trazer mudança de vida para ele e para sua família. E ele vai. Ele vai muitas vezes pensando, puxa, agora a nossa vida vai mudar. Vai ter vitória, vai ter coisa diferente, eu estou numa nova unção, nós vamos vencer, nós somos o grupo da quebrada, mas agora nós podemos tomar o poder, nós vamos declarar que essa terra não é mais de Roma, essa terra é do Senhor, a gente declara, a gente manifesta, a gente marcha, a gente faz, Vamos ali, e com fervor. Quando Jesus está sendo preso, a Bíblia tem uma passagem muito interessante, ele pega a espada e vai lá, corta a orelha de um malco, um coitado que a gente não sabe nem como chegou ali, nem para quê, ele cortou a orelha. O zelo dele por Jesus era tão grande, que ele queria até ir além do que Jesus estava fazendo. Eu vou cortar a orelha. E às vezes, será que a gente não machuca? Em nome daquilo que a gente precisa, do fervor que a gente precisa demonstrar, ou do ativismo, a gente pode até machucar alguém, como Pedro. Você não está crendo como eu, você está atacando, meu Deus, vamos lá. Mas eu me pergunto, será que Pedro sabia, de fato, quem ele era e o que Jesus estava fazendo? A gente está lendo que ele andava, que ele comia, que ele falava. E foi tudo muito rápido. E ele vai. E ele assume. Ele mudou tudo, se jogou ali e tem aquele zelo tremendo. Mas, será que ele sabe quem ele é? Será que ele tem ideia? Será que ele sabe? Quando ele chega ali, naquela casa, Jesus tinha falado, olha Pedro, você vai me negar. Senhor, eu não. Olha, se todos te deixarem, eu fico até o final. Está aqui minha espada, guarda a espada. Está aqui, ele ainda usa, né? Jesus diz não, ele diz sim. Jesus diz, vocês vão me abandonar. Ele diz, não, eu não vou deixar. Jesus diz, eu vou morrer. Ele diz, eu não deixo. Ele começa a assumir uma imagem tal de fervor, que ele até repreende Jesus. Não, Senhor, não. Deixa eu dizer o que o Senhor vai fazer. Porque ele se torna a própria imagem do zelo. Como que é alguém que segue a Jesus? Olha para Pedro, é um modelo.
Nosso camaleãozinho está na fase o zeloso. Né? Será que, às vezes, isso não acontece com a gente? A gente vestir a camisa de uma tal forma, de uma religião, que começa a ficar mais zeloso do que Deus, porque tem uma imagem pública que a gente tem que mostrar, porque eu tenho que parecer isto, porque se o seguidor, como que ele é assim, então eu vou ser isso e mais um pouco. Eu preciso mostrar serviço, eu preciso mostrar que eu estou empenhado, que eu estou aí, eu tenho que mostrar alguma coisa. E lá vai o Pedro, Jesus é preso e ele vai para casa onde está Jesus. Depois de uma noite que ele tinha dito, olha, eu vou contigo até a morte, está lá ele. Então Jesus está preso e ele vai. Jesus seguiu para a prisão e ele seguiu para casa junto com o discípulo. E ele está lá, no meio dos empregados, tentando se aquecer, porque estava frio uma noite como hoje. Tinha uma fogueirinha, aqui não tem uma fogueirinha, se tivesse uma lareira, alguma coisa, provavelmente estava todo mundo ao redor, né? Tinha uma fogueira, porque estava frio. E lá vai o nosso amigo Pedro mudando de cor de novo. Já vem ele, não mais o pescador, não mais o seguidor de Jesus. Quando alguém pergunta, você é um deles? Eu não. Por quê? Porque da mesma forma que ele abraçou a fé e o seguir a Jesus no impulso, e vestiu aquela camisa e passou a parecer um seguidor de Jesus, também foi muito fácil ele chegar e tirar aquela capa. Quando alguém disse, isso daqui, olha, é de parecer, eu? Imagina? De jeito nenhum. Eu não. Eu não sou assim, não. Eu não sou ele. Pedro estava decepcionado, estava ferido, porque ele esperava alguma coisa, com o esforço dele tão forte, de seguir com rigor a Jesus. Como é que a coisa termina assim? Ele esperando a libertação, e Jesus, ao invés de reagir, foi lá e foi preso. Onde é que está isso? Ele está perdido. E agora? Vamos ser como os outros. Vamos mudar de novo. Como é que é todo mundo aqui? É a turma que vai dizer, aquele homem lá que está sendo... vamos lá, vamos para a rodinha também. Quantas vezes isso não acontece? Uma conversão de impulso, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou ser mais santo do que todo mundo, eu vou vestir a camisa, mas chega um momento em que você estava esperando a vitória sabor de mel, né? Eu vou lá, vou pisar, persegui meus inimigos e os esmaguei. E agora estou lá, a vitória tem sabor de mel. Mas não chegou a vitória, não chegou o sabor de mel, chegou o sabor de fel. E não foi vitória. Aí eu não quero mais saber disso. Agora eu sou outra pessoa. Desigrejei. Não quero mais saber disso. Vem aqui, eu tenho medo, tenho raiva, eu fiz tudo isso à toa. Eu mudei meu jeito de falar à toa, mudei meu jeito de vestir à toa, quero mais saber disso não. Quero esquecer dele, quero esquecer que eu já fiz isso um dia. Tirei a minha roupa de seguidora de Jesus, agora eu estou em outra. Quero mais saber de igreja não. Não falo mais não vou mais andar com aqueles que eram cristãos como eu, agora eu vou para outro grupinho. Tem a rodinha de quem está assistindo... aquele proibidão, eu vou lá também, vou até tentar cantar o proibidão, arrebentar no chão, tentando descer até o chão, mas agora eu sou outro, de novo, agora a minha capa é outra, quantas vezes isso acontece? No mesmo impulso que largou tudo para seguir a Jesus, de repente larga tudo, porque são capas que a gente está vestindo que nem o camaleão. E lá está ele. Pedro tentou fazer isso. Versículo 69, né, lá no final. Porque ele estava sentado no pátio, uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele
o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Deu uma assim, foi Glória Pires no último. Jesus, não posso opinar, não sei. Não assisti, não vi, não sei de onde veio. Baixou a Glória Pires nele. Não sei do que você estava falando. Será que ele sabe mesmo o que ela está falando? Ou de quem ele era, se ele era seguidor de Jesus ou não? Será que lá dentro ele tem alguma noção e sabe alguma coisa? Será que aquele zelo todo significava conversão de verdade? A gente tem uma pista. Lá no livro de Lucas 22, do 31 a 33, Jesus dá essa pista para a gente. Jesus falou: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como o trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E aí Jesus: quando você se converter, peraí. Isso daí foi depois dele ter feito milagre, depois dele ter mudado o jeito de andar, depois dele ter pregado, depois dele ter andado, depois de ter largado tudo. Jesus vem e diz o quê? Quando você se converter. Quando se converter? Ele não seguia Jesus? Ou era uma capa? Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ué, Pedro? E não converteu ainda, não? 3 anos seguindo a Jesus? Melhor imagem que talvez que um seguidor de Jesus pudesse ter? E Pedro está lá. Nem sempre ter o jeito de andar, de falar ou de vestir de seguidor de Jesus, nem sempre fervor, cura, milagre, significa conversão. Nem sempre aquela mudança que é do dia para a noite, nem sempre deixar tudo significa conversão. Nós somos metodistas, eu quero só lembrar uma coisa. O Wesley saiu da Inglaterra para os Estados Unidos como missionário. Largou tudo para ser missionário. E foi se converter depois, quando já estava voltando da vida missionária. Entende? E olha, ele não foi isso. Ele foi porque ele estava realmente querendo seguir a Jesus. Nem sempre isto é conversão. Conversão é uma questão de identidade. Não é uma questão de adaptação a uma doutrina, não é uma questão de adaptação a um jeito, a uma forma de falar, a uma linguagem, a um jeito de andar. É uma questão de identidade, de essência aqui dentro. E aí Jesus olhou e falou: Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Pedro tinha. O nosso camaleãozinho já estava adaptado, tentando se adaptar de novo. Pedro estava ali desesperado, o camaleãozinho, e aí ele chega, vai para a porta, né? Vou deixar ir para o outro grupinho. Chega para o outro grupinho, né? Depois saiu em direção à porta, onde outra criada, não é nem a mesma, o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pedro estava desesperado, talvez pensando: o que você é daqui para frente? Já fui pescador, já fui seguidor de um rabi, agora qual a próxima? Que religião eu vou seguir? Que profissão? Qual é o meu próximo estágio? Qual é a próxima fase da minha mudança? Qual a próxima transformação? E está ele ali desesperado, acuado, e lei de Murphy, tudo que pode piorar, piora. Lá foi ele de novo. E agora é um grupo que chega e começa, né? Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e ajudar. Não conheço esse homem. Chegou, olha, você estava lá, você andava com ele, você via ele vira. Eu? Um deles? Está amarrado. Está repreendido, varão. Só não, mas seu jeito de falar. Meu jeito de falar? Sangue tem poder, sai para lá. Ele tinha a camisa, a marca que ele tinha vestido, tinha deixado marca nele. Foram 3 anos ali naquele papel de seguidor de Jesus. 3 anos.
Até a linguagem ele tinha adquirido. E agora, ele está tentando mudar de novo. Ele está tentando se adaptar. O que é você? Há momentos em que acontece exatamente isso. Eu quero que você pense se já teve algum momento em que, depois de decidir, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou acontecer, e eu senti, e eu falei em línguas, eu tive milagres e tudo, mas de repente você quer jogar tudo pro alto, jogar essa capa e falar, não conheço, não tenho nada a ver. E ir para aquele grupinho que está vendo, você viu aquele vídeo daquele pastor pregando, deixa eu ir lá dar risada também, porque eu tenho que mostrar que eu não tenho nada a ver com esse povo, nunca foi a minha. E o pessoal que está ali falando sobre quão intolerantes é, deixa eu falar que é intolerante mesmo, como eu acho que esse povo deveria ser erradicado da face da terra, porque eu estou em outra, minha capa aqui é outra. Deixa eu ir lá dizer que não, olha que horror realmente, olha, o que tem de mais retrógrado nesse mundo são as igrejas evangélicas. Claro, gente, vocês não têm noção, é realmente muito fundamentalismo, é perdição do Brasil. Estou lá. Por quê? Porque a capa é outra. Mas lá no meio alguém olha e fala, mas você não ia na igreja? Eu não vi uma foto uma vez de uma igreja, você não estava lá? Não, eu imagino alguém parecido comigo. Eu não vi. Não era você uma vez que chamou para um negócio, uma festa, não era numa igreja? Não. Devia ser alguma igreja perto da igreja, né? Eu nunca fui. Não, nunca fui disso, não. Imagina, tá amarrado. Igreja nunca. Imagina, que isso. Ô, varão, vira essa boca para lá. Eu, crente, eu nunca fui, não. De tentar parecer de novo com o que o grupo de quem está escarnecendo e achando que está aprendendo Jesus é. E assim fica Pedro. Mas ele está marcado. E ele não consegue, ele tenta tirar e não dá certo também. Mas ainda bem que a história de Pedro, ele não termina assim. Não termina com Pedro assumindo uma nova capa, agora vou ser seguidor de Zeus, ou vou para o templo de Apolo. Não termina com ele assumindo uma nova identidade. Mas a de muita gente termina. Conheço gente que foi zelosa dentro daquilo que expressava a sua fé cristã, terminou numa mesquita. Do dia para a noite. Ou que terminaram dizendo, não quero, eu sou ateu agora, eu não quero mais saber de nada, e aí manda mensagens dizendo, falando que a graça é a coisa mais linda do mundo, mas eu não creio nela, eu não creio no Deus da graça. E como a igreja faz um mal tremendo, e você fala, mas ontem essa pessoa estava pregando, e hoje está assim? Mas a história de ninguém precisa terminar assim. A história de ninguém precisa terminar com mais uma capa sendo colocada. Por quê? Porque Pedro podia não ter a mínima ideia de quem ele era mais. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era. Tá? Jesus ressuscitou, para a surpresa de Pedro, que já não tinha mais fé. Aí a confusão aumentou. Se eu queria antes parecer normal, agora eu quero sumir. Quero desaparecer. Quero desaparecer. E Jesus ainda manda chamar, avisa os discípulos e Pedro. Jesus aparece 2 vezes para ele, mas ele quer desaparecer. Ele se vergonha, confusão. E agora, eu não tenho mais capa para vestir. O que eu vou? Eu vou ser quem agora? Seguidor que negou não dá. Pescador, vou tentar. E Pedro vai pescar. Vergonha, talvez, medo, confusão. Ele sabia o que tinha feito, pelo menos isso. E o Evangelho de João registra o que aconteceu lá em João 21, de 21, 3 a 9, depois 11 a 17. Ele diz, vou pescar. E os companheiros disseram, vamos. Entraram no barco.
Passaram a noite toda de novo. E não pegaram nada. Novamente. Tudo de novo. Aquele filme se repetindo. Eu estou voltando para o ponto onde eu parei um dia, para o ponto onde eu trabalhava e não acontecia nada. Eu estou voltando para essa situação, mas lá, vamos lá. E aí eles estão ali, e Jesus aparece ali, onde ele estava. Porque Jesus vai onde a gente está. Jesus procura a gente, ainda que a gente se enfie no maior buraco que pode ter. Ele vai. Ele vai buscar a gente. Não adianta se esconder, voltar para onde foi, porque ele vai. Ele vai estar lá. E ele não vai estar lá para acusar. Eles pescaram a noite inteira. Trabalhar a noite inteira, se alguém aqui já trabalhou à noite, sabe que dá muita fome. Só que eles chegaram de rede vazia. E o que eles encontraram? Jesus estava lá na praia, tinha pão quente, quer dizer, peixe quente, tinha pão. Tem um lugar onde os pescadores vão, chama Tábega. Estive lá, é muito interessante. Tem umas pedras que estão cheias de reentrância, onde os pescadores faziam as fogueiras para assar o peixe quando voltavam. Mas eles voltaram sem nada, mas Jesus estava lá. Tem comida, tem sustento. E Pedro, quando viu, quando reconheceu, quando falaram para ele, é o Senhor, ele vestiu a capa, vamos pôr uma nova capa, né? Vestiu a capa e pulou na água. É o Senhor, agora eu tenho que mergulhar nessa água, eu tenho que ir embora, eu tenho que subir. O que ele vai fazer? Se ele ressuscitou, ele é Deus, o que ele vai fazer comigo agora? Que capa eu ponho diante de Deus? Que capa eu ponho diante de Deus? Porque Ele me conhece no íntimo e sonda o meu coração. Pedro conhecia a Escritura. Ele provavelmente conhecia o Salmo 139. Tu sondas e conheces meu coração. Agora ele já tinha ideia que não tinha mais camuflagem que desse certo. Não dava mais para ser o Simão zeloso. Não dava mais para ser o Simão pescador. Não dava mais para ser nada disso. Então eu vou sumir, vou pular na água. Mas Jesus estava lá atrás dele. Jesus estava esperando Pedro. Porque Jesus espera a gente, mesmo quando a gente não espera mais Jesus. Mesmo quando a gente já acha que não tem mais como, porque já não sabe mais como é que eu vou chegar diante dele, o que eu vou parecer, o que eu vou ser agora. Se nem eu sei mais quem eu sou, só sei que Ele sabe. Então eles comeram. Ele já sabia que Jesus tinha mostrado que era um Messias diferente do que ele esperava. Eles tiveram novamente, Deus falou, olha, pesca de novo. Eles pescaram muito, mas depois de tudo aquilo, Jesus fez um milagre. Aí Jesus chamou Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E aí a gente tem aquela conversa tão repetitiva, né? Você me ama mais do que estes? Te amo, Senhor. Na verdade, em português dá na mesma, mas a gente tem verbos diferentes com sentidos diferentes. Jesus vai, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro. E aí Jesus vai falando. Jesus vai falando, você me ama? Cuida dos meus cordeiros. Depois, tu me amas? Pastorei as minhas ovelhas. E depois, por último, você me ama? Aí aqui é que me chama a atenção. Quando Pedro já não tem mais capa, tem uma resposta que ele dá, que é incrível. Tu sabes todas as coisas. É como se Pedro olhasse e falasse, o Senhor conhece tudo que está aqui dentro. Sabe que o meu amor não é essa coisa toda. Eu não tenho aquela disposição de morrer pelo Senhor como eu tinha. Eu não tenho mais ideia de quem eu sou. Eu não sei se eu sou um zeloso ou se eu sou um covarde. Eu não sei mais se eu sou quem faz milagre ou quem precisa de um milagre. Eu não tenho mais ideia de nada. Eu sabia de tanta coisa. Eu estava com tanta certeza, aparentemente.
Eu falava de tantas certezas, mas aqui dentro, eu não sabia de nada e agora eu estou assumindo. Tu sabes de todas as coisas. Sabe quem eu sou, sabe o que eu devo fazer, como eu devo viver. Eu não sei de mais nada. Pedro chegou àquele fundo do poço. Ele chegou no ponto. Ele admite que por trás daquele furor todo, daquele rigor, do zelo, ele não tinha ideia do que estava fazendo. Por trás de toda aquela religiosidade, ele não tinha a mínima ideia do que significava aquilo. Ele não sabia o que era, ele não sabia quem era. Mas Jesus, que já conhecia as piores fraquezas dele, as piores ações que ele podia fazer, sabia de tudo. Jesus sabia até onde ia o amor dele, Pedro, por Jesus, e não era tanta coisa assim, mas ele sabia. E sabendo disso tudo, Jesus o tinha chamado. Quando Pedro reconhece, quem sabe de tudo é o Senhor, Jesus o chama. É no momento em que ele reconhece a fraqueza dele, a insignificância dele, a nulidade dele, reconhece que não tem mais capa, que não tem mais como mudar de cor, que ele está acuado, que Jesus olha e diz: eu tenho um chamado e um ministério para você. Esse é o momento em que não é mais a oferta de uma capa, é a oferta de uma identidade. O que Jesus restaura nesse momento é a identidade de Pedro. Jesus tinha dito: quando você se converter, aqui e agora, a gente tem essa mudança. Agora ele vai mudar. Ele admite que Jesus sabe de tudo e ele não sabe de nada. E agora ele não resiste, ele não precisa mais mudar de cor, ele não precisa mais se camuflar, ele não precisa ser mais camaleão, porque Jesus sabe quem ele é e tem para ele uma identidade e um chamado ao mesmo tempo. Eu acho lindo porque eu acho que nesse momento eu vejo uma conversão e um chamado ao mesmo tempo. E às vezes Deus age assim. Deus provoca a conversão e o chamado ao mesmo tempo. Às vezes é em tempos diferentes. Mas às vezes, e pode ser que hoje, Deus esteja fazendo isso exatamente com você. Te convertendo e te chamando para o ministério que Ele tem. Tá? Porque Ele faz. E então, o que Pedro pode fazer? Ele pode caminhar em direção a Jesus. Ele tem alimento, ele tem carinho, e ele tem um chamado. E ele agora é aquele que é de Jesus. Não tem mais mudança, camuflagem. Não tem mais fuga de quem ele é. Porque ele pode não saber quem ele é. Mas ele sabe que ele segue aquele que sabe de quem ele é. Quem ele é. Não tem mais dúvida de quem ele é, porque Jesus sabe. E ele passa a não ser mais ele. Agora, ele se entrega ao Senhor. Agora, é diferente. Não é mais uma capa. Ele pode correr, porque ele sabe que Jesus está lá. Hoje eu acho que o que Deus colocou no meu coração é isso. A gente não pode viver como um camaleão, mudando. Mesmo que a gente faça milagre, fale como cristão, ande e tenha um papel ativo na igreja, o que vai importar é apenas quando a gente é convertido pelo Senhor. Quando a gente admitir que não sabe de nada, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas a gente está nas mãos daquele que sabe tudo. E por isso, nessa noite, o que eu quero é te convidar. Porque o mesmo Jesus que preparou alimento, que preparou um abraço, que olhou para Pedro e deu um ministério e um chamado e o converteu. Ele está aqui hoje, chamando. Não dá para ser camaleão.
é melhor entregar a sua vida a Ele. Nós podemos entregar a nossa vida a Ele e dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Se neguei, se tentei parecer o que eu não sou, agora eu não preciso mais. Deixe que Jesus diga quem você é. Deixe que Jesus faça com que você seja o que Ele te chamou para ser. Ouça a voz dele e diga que você é dele.